Deus diz para você nesta noite, irmã, meu irmão querido que está aqui, não fuja diante do teu inimigo invisível. Não fuja. Lute contra isso. E as tuas armas, elas são espirituais e não carnais. Armas espirituais. E a União Feminina, graças a Deus, se tomou posse dessas armas, irmã Rita. As mulheres que têm ingressado sabem muito bem que se não for pelo jejum, pela oração, pela mortificação da nossa carne, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Glória a Deus. Mas quando nós abraçamos estas armas e não fizemos corpo mole, não nos acovardamos, nós somos mais do que vencedores. Porque a nossa arma, a nossa salvação, ela não vem por lança, ela não vem por espada, eu repito, ela vem do Senhor. É do Senhor. Como pode alguém sentir inveja de unção alheia? Isso nós não podemos conceber no nosso meio, irmãos, de jeito algum. Porque Deus usa cada um da forma que Ele chamou. Alguém que fala com eloquência pode ser usado, como alguém que sofre de uma gagueira também pode ser usado. Porque no reino de Deus nós não podemos, é inadmissível inveja de unção. Quem quer unção tem que buscar na fonte, tem que travar, tem que mas ela canta melhor, ela prega melhor, aquele prega melhor. Não existe prega melhor na obra de Deus. O exaltado aqui é Vocês acham, irmãos, que eu me locomovi lá de Porto Alegre para cá com essa chuva para dizer a Rosane Bottini prega, que o sangue de Jesus Cristo me cubra, e que o dia que isso acontecer, que Deus trate diretamente comigo, porque nós sabemos que a obra de Deus é pela dependência do Espírito Santo. Tira o Espírito Santo de alguém que sofre, irmã. Aleluia, é verdade. Nada. Não sobra nada. O que é um obreiro, meu irmão, sem o Espírito Santo? O que é um cantor sem o Espírito Santo? O que se é uma pessoa que se diz uma pessoa de oração? Até para oração nós precisamos de revelação de Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Mas Saul sentiu inveja da unção. Que coisa terrível isso, inveja de unção. Sendo que unção está à disposição de qualquer um, é só buscar. É só buscar. Às vezes as pessoas se aproximam. Mas e aí me conta o segredo. Que segredo, minha irmã? Vai orar. Vai dobrar o teu joelho. Vai passar uma hora na presença de Deus. E não fica preocupado com essas coisas. E tu vai ver. Quando tu menos esperar, Deus está te usando. Porque é a unção de Deus. Não adianta ter inveja. Glória a Deus. E você não pode fugir diante desse inimigo invisível. Esse e muitos outros que nós poderíamos enumerar, não vamos por causa do horário, porque o horário já se foi. E muitos outros que poderíamos enumerar, mas que a igreja de Jesus tem que vencer. Lute contra o mundo, lute contra o diabo, mas lute também contra a tua própria carne. O que o diabo quer é que você se aliviere a ele. Quando nós usamos as armas do diabo para pelejar, irmãos, acontece isso. Nós sucumbimos. Não podemos. Quando recebemos uma afronta de alguém com palavras que ferem, se você se coloca a bater boca com aquela pessoa, a questionar, e aquela pessoa te diz uma palavra e você diz duas, três, você está exatamente agindo como o diabo quer que aconteça. Você se nivelar ao nível que aquela pessoa está. Aquela pessoa está sendo terrivelmente usada pelo diabo. E o diabo quer exatamente isso, que você fique batendo boca, que você fique contendendo, que você fique no mesmo espírito. Mas quando você recebe uma afronta de alguém e vai para o joelho, para a oração e diz: Deus, tu estás vendo meu coração e tu sabes que o que estão dizendo sobre mim não é verdade. Aí então, meus irmãos, não é você, não é a tua boca que vai te defender, é o próprio
Irmãs, quando nós recebemos a revelação de oração, de jejum, de santificação nas nossas vidas, qualquer convite, nem precisa convite, para se estar na presença de Deus e envolvido com a obra de Deus, é uma honra, é glória, é gozo do Espírito. Você se sente forte, você se sente alegre, porque é o convite do Espírito Santo. Aleluia. E Davi profetizou então: olha, não é com lança, não é com espada que vem a salvação. Memorizem isto: não é com lança e não é com espada. Davi estava dizendo: não são com armas carnais, são com armas espirituais que nós vencemos essa batalha. Não são com armas carnais. Se você se anivelar e ficar na altura do teu inimigo, você não vai vencer. Agora, se você for para a oração, para o jejum, eu tenho absoluta certeza que Deus te trará vitória. Deus te trará vitória, eu creio nisso. Agora aconteceu um processo tremendo na vida de Davi. Davi fugiu diante daquele inimigo invisível chamado inveja pela pessoa do seu líder. Ele fugiu. E quando ele foge, olha só o que acontece. Agora lá nós lemos em 1 Samuel 21, 8 e 9. Agora Davi amedrontado, porque nós cristãos temos disso, irmãos. Nós somos humanos. Nós temos aquele momento em que nós nos sentimos acuados pelo inimigo, pelas lutas, pelas circunstâncias, e somos levados a fugir. Fugimos diante da batalha. E Davi, quando fugiu, agora tudo que ele desejava, olha só, ele havia dito para o Golias que ele não dependia de lança e nem de espada, porque a salvação vinha do Senhor. Glória a Deus. Agora, quando ele fugiu, ele vai até o sacerdote e diz aí, ó: não tens aqui uma lança ou espada alguma? Eu estou precisando me defender. Eu estou precisando de defesa. É assim que nós ficamos, irmãos, quando nós saímos do propósito de Deus. A mesma boca que havia profetizado: não é com lança, não é com espada, agora está lá, cheio de temor, cheio de medo diante do sacerdote, perguntando: tu não tens aí uma lança? Tu não tens aí uma espada? Eu estou com medo, eu preciso defender, eu preciso de uma lança e de uma espada. Que coisa tremenda, irmãos, é a caminhada do crente. Glória a Deus. Que coisa tremenda são as nossas batalhas espirituais, elas são reais, igreja. Glória a Deus. Nós podemos estar ali tremendamente sendo usados por Deus, e daqui a um pouquinho estamos lá frustrados, enclausurados nos nossos problemas, dizendo: Deus, eu não posso, eu não consigo vencer isto, Deus. E eu fujo. E quando eu fujo do propósito de Deus, sabe o que acontece? O mesmo Deus que livrou Davi de Golias seria o mesmo Deus que o livraria da inveja de Saul. Mas ele sucumbiu. E agora lá está ele diante de Aimeleque, o sacerdote: me dá aí uma espada. E vocês veem coisa extraordinária que aconteceu, irmãos. Olha o que o sacerdote disse para ele: só tenho aqui a espada do teu inimigo. Eu só tenho aqui a espada do Golias. Olha que contraditório isso. Lá para Golias ele disse: eu não preciso de lança e de espada, porque eu vou vencer pelo Senhor. Agora ele, cheio de temor, ele diz: eu preciso de lança e de espada. E não foi por casualidade que o sacerdote diz para ele: olha, respondeu o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu a quem tu mataste no vale de Elá, ela está aqui. Ela está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Que mistério isso! Não tinha nenhuma outra arma senão a arma do seu inimigo para que ele viesse se defender.
se calar e ir para a presença de Deus. Se alguém sente inveja de você, você tem que se calar e ir para a presença de Deus. Você não pode revidar ou agir conforme o teu entendimento, conforme a tua capacidade de resolver alguma coisa. Davi, agora tentando solucionar um problema, começou a causar muitos outros problemas. Aí eu pergunto para a igreja, o título desta mensagem hoje: você deseja espada ou você deseja estola? É espada ou estola? O sacerdote deu a dica: olha, Davi, a espada está lá atrás do altar. Sabe como? Envolta num pano. Olha só, vamos ler. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Quer dizer, se estava atrás da estola, sugeria que a estola estava na frente. Irmãos, quando nós falamos de espada, nós falamos de guerras, de armas carnais. E quando falamos de estola, falamos de revelação espiritual. Vocês são conhecedores da Bíblia e vocês sabem, irmãos, que todas as vezes que o povo precisava de uma revelação de Deus, o sacerdote vestia a estola sacerdotal, ia para a presença de Deus. Seria por guerra, por tribulação de um rei, de alguma forma ele se vestia. Até mesmo muitos reis diziam, quando estavam em desespero, Josafá fez isso e muitos outros, quando estavam em desespero, vendo que os exércitos se agigantavam sobre eles, dizia ao sacerdote: corra, coloque a tua estola, vai para a presença de Deus e busca uma revelação. Ô igreja do Deus vivo, o que você precisa não é de espada, você precisa de estola. Você precisa de revelação para vencer na sua vida. Você precisa ir para o joelho e buscar a revelação de Deus. Quanta gente frustrada no ministério não progride, não anda, não vai para frente, porque está lutando com espada. Mas Deus quer te dar estola e não espada. Deus tira a ferramenta da tua mão, a espada, e Deus te dá uma estola santa de revelação. Pode lutar, meu inimigo, eu vou contra ti em nome do Deus vivo. O exército de Deus, a sua salvação não vem por espada, não vem por lança, mas vem pela revelação, pela confiança que vem no Deus vivo. Quantos aqui querem estola essa noite? Quantos já têm a sua estola? Revelação tem preço. Revelação tem que renunciar. Revelação tem que dizer: Deus, eu renuncio à minha vontade. Eu podia estar passando um domingo maravilhoso num cinema, em qualquer outro lugar, mas eu prefiro passar um dia na oração, porque eu tenho que pregar de noite, eu tenho que ministrar a palavra, e eu sei, meu Deus, que se eu não tiver uma revelação, não tem efeito nenhum sobre o povo. Vai ser uma espada cortando para lá e para cá, obra da carne. Mas quando tem estola, quando tem revelação, tem salvação, tem libertação, tem obra do Espírito Santo, tem batismo, tem glória, tem salvação de alma. Você prefere o que? Espada ou estola? O que você prefere? Toma agora a tua arma. Qual é a tua arma? Você diz: eu não quero arma, eu quero revelação. Eu quero a vontade de Deus para minha vida. Eu gosto de contar esse testemunho quando ministro essa mensagem, porque foi muito forte na minha vida. Durante um certo tempo eu trabalhei durante 4 anos como auxiliar de serviços gerais em um condomínio de luxo lá no bairro Moinhos de Vento. E enquanto trabalhei lá, aprendi muito com Deus. E se levantou perseguições naquele ambiente de trabalho. Como é comum isso? No ambiente de trabalho se levantar uma oposição. Agora o crente salvo em Jesus tem que estar consciente de uma coisa:
Todas as vezes que você detectar uma obra do diabo e uma obra da carne em alguém, você sabe que Deus quer trabalhar em você. Glória a Deus. Deus quer te ensinar algo. Não adianta você ficar querendo, pô, tá dizendo isso de mim, vai se levantar contra. Ah, eu vou lá tirar tudo a limpo. Nada de tirar limpo. Crente não tira isso a limpo. Quem faz tudo ficar limpo é Deus. Deus é que dá essas coisas para as. E quando isso acontece é tão lindo, sabe por quê? Porque daí todo mundo glorifica a Deus e você sai grandão. Você primeiro se humilhou, mas depois sai grandão, porque daí todo mundo sai dizendo assim: aquela lá é uma serva de Deus. Aquele homem lá, aquele homem é o homem de Deus. Não foi você que se defendeu. E o próprio zelador do local se levantou contra mim e começou, irmãos, a dizer coisas horríveis, coisas que me feriam muito, me feriam muito, porque não eram verdades. E eu comecei a usar algumas armas. Mas como estava orando, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo falou comigo e disse: filha, as tuas armas não são essas. As tuas armas são as armas do Espírito, as armas da luz. Aí eu disse: exatamente, Deus, que vergonha. Uma serva de Deus, chegar e dizer assim, querer, se justificar. Não é Deus que nos justifica, é Deus que faz tudo por nós, irmãos. Aí eu comecei a fazer umas campanhas de jejum e oração no ambiente de trabalho. Eu chegava em jejum, lá no meu banheiro, eu já amarrava os demônios nos ares. Eu comecei a jejuar, olhar, abria a Bíblia em cima da privada, lá de joelho dobrado, e lia a palavra de Deus. Ali Deus me trazia revelações, e eu fui conquistando no mundo espiritual, porque a guerra não se ganha com lança e com espada, é com revelação. E eu tomei posse da arma do Espírito. Não demorou muito, aquela pessoa não se humilhou, irmãos. Aquela pessoa teve um câncer de bexiga, teve que baixar no hospital. E aí o Espírito Santo falou para mim: trate com amor, trate como uma serva de Deus, e eu quero que tu faças o trabalho dele. Eu disse: o quê? E eu fui e comecei a fazer o trabalho dele. Eu fazia o meu trabalho e mais o trabalho dele enquanto ele esteve hospitalizado, sem cobrar nada. E aconteceu o seguinte, irmãos: aquela pessoa rude, bruta, destratável, sabe, pessoas que deixam o ambiente pesado pelas palavras que fala, uma pessoa murmuradora, quando retornou do hospital, já não era mais aquela pessoa. Porque Deus tem as suas formas de tratar. Lute com as armas do Espírito, irmãos. Lute com amor por aquele que te persegue, e Deus vai te dar vitória. E aconteceu exatamente isso. Aquela pessoa que para mim é insuportável, eu fui surpreendida quando vi aquela pessoa toda debilitada chegando do hospital e simplesmente beijou a minha mão. Aleluia. E disse: muito obrigada, porque ele ficou com medo de perder o seu trabalho pela doença. Sabe o que é isso? É a oportunidade do povo de Deus mostrar a grandeza do seu Deus. A grandeza do seu Deus. Eu quero encerrar, teria muito o que falar, irmãos, mas eu creio que o Espírito Santo já falou ao teu coração que as tuas armas, elas não são carnais, elas são espirituais, e são armas poderosas em Deus. Fique com a estola, igreja. Fique servas do Senhor com a estola, com a revelação. Crente que tem revelação não sucumbe diante de qualquer lutinha, não. Ele fica firme. Ele pode passar por coisas tremendas, ele aguenta firme, porque ele tem certeza: foi Deus que falou comigo. Foi Deus que falou comigo, e eu vou ficar firme no propósito de Deus. Nós encerramos ali falando em 2 Samuel que Davi, quando já estava lá no seu leito de morte, irmãos, é coisa tremenda se nós fôssemos explanar toda a história de Davi. Posterior por Davi ocupar, usar muita espada e ter sangue na sua espada, ele queria construir uma casa para o Senhor e Deus não permitiu.
Aleluia. Deus disse para Davi: não, Davi, tem sangue aí nas tuas mãos. Tu não vai, tua intenção é boa. Por quê? Porque Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele havia momentos que usava a espada e tinha momentos que usava a estola. Ele titubeava nos seus pensamentos, porque era humano, assim como eu e você somos. Mas Deus não lhe permitiu: não, tu não vai porque tu usou espada. Tu usou muito espada, Davi. Foram muitos anos de guerra. Muitos anos de guerra. Mas tu não vais. E ele juntou todos os despojos daqueles mais de 40 anos de guerra e queria construir para o Senhor. E Deus não permitiu que ele construísse. Quem vai fazer vai ser o teu filho.